gente. O que estamos ouvindo vocês? Estou, Viviane, não estou mais vendo vocês. Tá. Todo mundo que foi entrando agora vai escutar a nossa conversa, tá bom? Tem gente me passando mensagem dizendo que não está achando a live. Sim, mas agora eu só estou me vendo e vendo o cartaz, é isso? Depois é que vocês vão aparecer? Eu acho que vai tirar o cartaz e a gente aparece. É isso mesmo. Ah, tá. Eu fiquei. Será que é minha internet? Gente, olhem no nosso chat, tá? Boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos na Quinta com Cedi. Vamos iniciar agora a nossa live. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje à tarde, com esse tema, né, que a gente tem, que é terapia ocupacional e vida saudável. E eu espero que vocês usufruam bem dos nossos convidados, que têm muitas mensagens e muito na área de terapia ocupacional, apesar do tempo ser pequeno, mas a gente vai tentar passar para vocês e ensinar como se tem uma qualidade de vida na terceira idade, né, com os idosos. Eu digo ensinar porque tem muita gente que ainda não tem uma noção da dimensão do trabalho da terapia ocupacional. E aqui a gente vai passar um pouco dessa dimensão que a gente pode trabalhar com os idosos, tá? Eu sou Virna Frota, mãe do Moraes Neto e do Ian, terapeuta ocupacional, mestre em gerontologia, fundadora e diretora executiva do Centro Dia Saúde Clube há 6 anos. Sou pesquisadora da Fiocruz e hoje também conselheira titular do CEDI, que é Conselho Estadual dos Idosos, dos Direitos dos Idosos, representando a SBGG Ceará. Sejam bem-vindos. E gostaria de saber se vocês estão ouvindo e vendo bem todos nós. Sim, gostaria de saber, dar um feedback aqui nas imagens, se vocês estão nos ouvindo bem. Então, o tema de hoje será terapia ocupacional e vida saudável, na Quinta com Cedi, que é uma conversa sobre a pessoa idosa. Boa tarde a todos e a todas, e gostaria de um feedback se vocês estão nos vendo e ouvindo bem. Ok, obrigada. Então, tem dúvidas sobre o tema? Eu vou repetir novamente. A terapia ocupacional e vida saudável. Tá? Falar, né, que dentro do tema, as perspectivas da terapia ocupacional para a pessoa idosa, engajamento e ressignificação das atividades do cotidiano da pessoa idosa, sobre a organização de rotina do idoso durante a pandemia e a nossa inteligência emocional. Estão falando que a minha voz está falhando. Será que melhorou? Então, vamos curtir aí a página, né? E seguir aí o CEDI, tanto aqui no Facebook, também tem no Instagram e no YouTube. E
para quem gosta do tema, sempre falando aqui na quinta-feira sobre uma conversa sobre a pessoa idosa, e gostaria que vocês também repassassem isso para as pessoas que gostam do tema, né? É uma forma de divulgar e que a gente está sempre aqui com um tema novo, com convidados novos, com conselheiros novos, e é importante essa divulgação para que as pessoas tomem conhecimento, né? E já que sim, vamos ao seguinte, eu vou já apresentar os convidados, e se vocês quiserem fazer alguma pergunta, é só deixar aqui nos comentários, que a gente, no final, a gente vai responder algumas, e aqui a gente não conseguir responder, logo mais os convidados vão responder por mensagem aqui na página mesmo do Facebook, ok? Os nossos convidados de hoje, nós temos a Viviane Abreu, que está aqui conosco de São Paulo, capital, a Aline Nóbrega, aqui de Fortaleza, Kátia Omura, que está lá no Belém do Pará, e o Igor Daniel, né, de Natal. Então, essa turma, eu já agradeço por ter acolhido o nosso convite, né, por estar aqui conosco nesse momento, e ela que vão passar para a gente, né, porque eu sou só a mediadora, e ela é que vai nos falar desse trabalho da terapia ocupacional voltada à pessoa idosa, e vocês vão ter como ter abrangência no olhar do cuidado do idoso dentro da terapia ocupacional. Essa live terá uma visão assim bem ampliada, né, como eu disse, ao âmbito nacional. Tem gente de todo, assim, bem diverso, não é só daqui de Ceará. E vamos conhecer, então, um pouco dos nossos convidados. A Kátia Omura. Kátia, por favor, para que as pessoas saibam quem é você. Kátia, está me ouvindo? Estou ouvindo. Vocês me ouvem? Levanta o braço para que as pessoas saibam que é você. Isso. Boa tarde. É do Belém do Pará, terapeuta ocupacional, doutora em neurociência pela Universidade de Nápoles, Frederico II, docente do curso de terapia ocupacional da UFPA e cofundadora da startup Aplica TO. Nós temos também a Viviane Abreu. Levanta o braço, Viviane. Olá, Viviane Abreu, de São Paulo, capital, terapeuta ocupacional, mestre em gerontologia e fundadora da rede TO Geronto. Nossa também conterrânea Aline Nóbrega. Por favor, Aline, levanta o braço, para que as pessoas saibam que é você, Aline. A Aline é de Fortaleza, terapeuta ocupacional, mestre em saúde pública e especialidade em psicologia pela SBGG, Sociedade Brasileira de Terapia Ocupacional. Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Ceará. E temos o Igor Daniel, que trabalha em Natal, né? Terapeuta ocupacional, especialista em gerontologia, especialização em neurologia, e atua exclusivamente na área de gerontologia por mais de 10 anos. Tem essa carinha de menino, mas já tem muito tempo na estrada profissional, trabalhando com idosos, está sempre também fazendo as lives. É isso. Hoje, como eu falei, né, vocês vão entender como o trabalho da terapia ocupacional pode favorecer uma vida saudável para a pessoa idosa. Vai começar com a Viviane Abreu, que vai nos falar das perspectivas da terapia ocupacional para a pessoa idosa. Vamos lá, Viviane, fique à vontade, a palavra é sua.
Oi, boa tarde, pessoal. Agradeço muito o convite pela Virna para estar aqui no CEDI junto com vocês. É bastante gostoso a gente vir de outro estado e ver que essa união está sendo nacional, está todo mundo trabalhando em prol, né, do envelhecimento ativo, de uma condição mais sustentável de vida para todos nós. Então, estamos bastante felizes. Eu vou compartilhar minha tela para começar aqui, né, se o Lucas deixar eu fazer, isso, né, Lucas? Vamos lá, isso, agora ele deixou eu fazer, muito bem. Então, nós vamos compartilhar a tela aqui para discutir um pouquinho sobre as perspectivas da TO aí na área do envelhecimento. Como a Virna disse para vocês, então eu sou a Viviane Abreu, sou daqui de São Paulo e trabalho alguns poucos anos a mais do que esse pessoal que está aí, tá? Eu sou a mais nova da turma, gente, ok? Muito bem. No contexto de desenvolvimento, e é assim que a gente vai contextualizar o nosso idoso hoje, né? Os nossos colegas vão falar para vocês que nós podemos trabalhar com as mudanças físicas e as mudanças psicológicas também, que acontecem ao longo do desenvolvimento relacionado à idade. Nós não vemos mais a pessoa idosa como aquela pessoa que, de repente, tem uma condição. As alterações sensoriais, condições relacionadas à saúde física e à funcionalidade, a maneira como a gente desempenha as nossas atividades cotidianas, vai se alterando ao longo de um curso de vida, ao longo de um desenvolvimento. Assim como as alterações acontecem, os impactos acontecem e alteram as nossas relações afetivas, familiares, status profissional, a gente também tem ganhos, não só perdas. Então, vamos lá, vamos tentar colocar um pouquinho. Gente, nós estamos agora, a partir do 2021, segundo a ONU e a Organização Mundial da Saúde, num trabalho de esforço conjunto para a década de envelhecimento ativo, tá? Que para alguns pode parecer a década do envelhecimento saudável. Ser saudável nem sempre quer dizer que a gente tem a saúde completa e a boa saúde, mas quer dizer que a gente pode fazer mesmo assim um envelhecimento ativo diante de condições mais adversas. As áreas de ação, segundo os documentos da ONU e da Organização Mundial da Saúde, são os ambientes chamados de amigos das pessoas idosas ou amigáveis das pessoas idosas, o combate ao ageísmo, aquilo que significa o preconceito relacionado ao envelhecimento. Hoje, no fim do dia, nós temos também uma live a respeito disso, e os cuidados integrados dentro da saúde, bem como os cuidados de longo prazo. Como fazemos isso? Num foco onde nós temos que considerar que os governos têm que ser voltados para a saúde. Há que se fazer a educação em saúde em todos os níveis, desde o preventivo até o reparador. E também as configurações de redes saudáveis dentro da comunidade, mobilizando socialmente todas as ações para que a gente consiga, então, diminuir a insustentabilidade. Desculpe. Esse plano vem a partir de uma estratégia global e de um plano de ação para o envelhecimento e saúde, que desde 2014 vinha sendo escrito, em 2016 a 2020 foi construída uma plataforma de inovação e de mudança. Teve dentro dessa plataforma todo um planejamento de ação para apoiar os países para que conseguissem melhorar os seus planos de ação, colhendo, então, através dessa plataforma mundial, melhores dados sobre saúde e envelhecimento,
promovendo pesquisas também que atendessem essas necessidades, alinhando todos os sistemas de saúde para as necessidades dos idosos e colocando, então, as fundações de um sistema para esses cuidados de longa duração. Então, não é de agora, de 2021, que vem se trabalhando dessa maneira, tá? Dessa forma, espera-se que dentro dessa estratégia global, garantir recursos humanos necessários para os cuidados integrados e que eles sejam treinados, empreendendo essa campanha global porque o mundo está envelhecendo, contra os preconceitos, né, fazendo também um investimento em economia, em saúde, em envelhecimento ativo, tá? E principalmente desenvolvendo uma rede global para cidades e comunidades adequadas à idade, amigas ou amigáveis aos idosos. Por que que isto vai ser importante? Porque todas as profissões, assim como as nossas, tenderão a ter, além dos nossos próprios métodos, além dos nossos próprios arcabouços de como trabalhar, algumas direções e direcionamentos desses planos de ação que vão ser mundiais, tá? Para as considerações para a terapia ocupacional, a gente já tem até o reconhecimento pela própria Organização Mundial da Saúde que a participação em diferentes atividades é um recurso tanto para a própria pessoa como para as famílias, comunidades e para as economias também. A gente evita, assim, por que são importantes para o envelhecimento ativo, vocês vão ouvir daqui a pouco com os nossos colegas, tá bem? O papel das atividades domésticas, os hábitos diários pessoais na manutenção da satisfação de vida e do bem-estar das pessoas mais velhas é uma importante pesquisa e sempre contribuição da área da terapia ocupacional para as pessoas idosas. E outra situação, condição que nos interessa muito, né, para a terapia ocupacional é como os idosos conseguem viver de forma independente, sem os serviços de apoio. Então, a gente pesquisa isso e também contribui para que nem todos os idosos que moram sozinhos, e nós vamos ter uma quantidade imensa de pessoas idosas morando sozinhas, tenham que ter serviços de apoio o tempo todo, tá bem? Essa vai ser a nossa grande contribuição. A atuação do TO é sustentado por um modelo ecológico de saúde, sim, quer dizer, mais dinâmico, realizado por TOs que trabalham no campo da promoção de saúde também, que abordam essas lacunas identificadas nessas pesquisas sobre envelhecimento, por isso é que é importante a gente estar mundialmente ligados, né, a essa rede que fala a mesma coisa, e fornecendo essas informações sobre como essas pessoas vivem sozinhas nas suas casas, sem suporte, e principalmente conhecendo como que elas ocupam o seu tempo. Como as pessoas idosas têm envelhecido bem e ocupado o seu tempo ao longo deste período. Então, cabe aqui trazer para a gente uma definição da terapia ocupacional para que a gente entenda por que é a terapia ocupacional o terapeuta ocupacional, o profissional que possibilita essa participação. Justamente porque essa definição é que a TO é a arte, mas também a ciência de possibilitar a participação na vida diária através da ocupação, permitir que as pessoas realizem ocupações que adotem saúde e bem-estar, além de possibilitar, então, uma sociedade mais justa e inclusiva a todas as pessoas que desejam participar com todo o seu potencial em ocupações diárias da vida. Isso é bem legal, porque hoje eu ouvi ainda de um cliente de 72 anos dizendo que ele está muito mais tranquilo e muito mais calmo a partir da compreensão de que ele não precisa viver lá na frente, em que ele pode contribuir com o seu potencial no seu cotidiano,
no seu dia a dia. A compreensão disso já está trazendo à luz para essa pessoa como ele vai chegar lá. Dentro dessas intervenções, a TO começa com uma avaliação, e eu vou dizer aqui para vocês, né, TO daqui para frente, porque é assim que nós nos tratamos carinhosamente, tá bom? Como TOs. As intervenções da terapia ocupacional, então, vão ser avaliações de que contexto eu estou falando, de que ambiente histórico, social, o que está acontecendo nesse contexto. Por exemplo, agora o contexto é uma grande epidemia, né? Uma grande pandemia mundial, ou um pandemônio mundial, né, eu diria, certo? Para isso, nós temos que avaliar também em que ambiente nós vamos trabalhar, se é na casa, se é no hospital, se é na instituição, se é na rua, com os moradores de rua que também estão envelhecendo, se é na igreja, onde nós vamos fazer isso. E assim poderemos prescrever equipamentos de tecnologia através da avaliação e prescrição de órteses, a avaliação e prescrição de equipamentos para os ambientes. Então, vamos trabalhar junto com arquitetos, fazendo até uma modificação no ambiente para que essa pessoa seja funcional, avaliação e prescrição de cadeira de rodas, prescrição de atividades para ocupar essas pessoas de maneira que a gente consiga trazer os melhores desempenhos, melhor funcionalidade para os nossos idosos. As consultas podem ser domiciliares, podem ser em consultório, em ambulatório, no hospital, na igreja, na rua. E, além disso, nós vamos trabalhar também com treino de familiares e de cuidadores, sempre voltados à educação e promoção da saúde e bem-estar, não importa a condição das pessoas. Vamos contar também com os serviços comunitários, instituições, e essas intervenções devem ser tanto no âmbito individual quanto em grupos. Veja bem, longevidade, como é que a gente entende esta palavra? O que a gente pode, como é que a gente atua na longevidade, promovendo essa longevidade ativa, com bem-estar para essas pessoas? Por exemplo, um grande estudo, que é o Well Elder Study, demonstrou que uma intervenção preventiva de 6 meses, orientada para o estilo de vida, teve um efeito bastante positivo na vitalidade, na função social, na saúde mental, na satisfação com a vida, e uma diminuição em sintomatologia depressiva e dor corporal, tá? Esse estudo está baseado na hipótese de que a participação ocupacional traz um impacto positivo na saúde e impede declínios. Os participantes foram divididos em grupos de tratamento envolvido no tratamento baseado na ocupação e outro grupo controle que não recebeu terapia ocupacional, mas participou de grupos de atividades simplesmente sociais, tá? Então, o grupo que recebeu o tratamento ou a intervenção da terapia ocupacional baseado em ocupações teve toda a melhora e ganho no seu estilo de vida, no seu bem-estar e diminuindo as suas condições crônicas de saúde. Então, o que a TO faz? A partir dos resultados da avaliação, com conhecimento sobre quais são os déficits, mas também quais são as capacidades dessa pessoa, a gente vai desenhar ou orientar qual é o nível de assistência, de ajuda em cada uma das tarefas, se a pessoa precisa ou não, e nós temos feito isso com muita clareza, fazendo com que as pessoas consigam retornar a níveis de assistência, inclusive quando a gente trabalha no ponto de ageísmo mesmo, aquele preconceito de que todas as pessoas idosas, porque tiveram algum problema, têm que ficar dependentes, não é? A intervenção do cuidador, expectativas em relação ao tratamento, é uma intervenção frequente dentro da TO, estabelecimento de
objetivos, tipo de intervenção, método, estabelecimento de plano terapêutico com a pessoa e com a família, o impacto da rotina, tudo isso vocês vão ouvir como daqui para frente. A identificação também dos fatores de risco e mudanças nessa condição funcional e até estabelecendo o risco de morte, tá bem? Só um minuto, caiu a chave aqui, opa, que bom que ele avisou. E o terapeuta ocupacional avalia equilíbrio, coordenação, resistência, consciência de segurança, força, atenção, resolução de problemas, visão, comunicação, muitas funções, tá? E são membros essenciais de equipes, né? Veja, a gente consegue, inclusive, um aumento à adesão de certos tratamentos, ok? Então, fazendo modificação em ambiente domiciliar, a gente consegue fazer com que a pessoa se modifique e continue sendo uma pessoa funcional. As abordagens são centradas no cliente, a gente trabalha com componentes de reabilitação física, cognitiva, treino de cuidador e também com consultoria, supervisão terapêutica em todos os níveis institucionais, tá bem? Então, participação social e redes, prevenção de quedas, controle de doenças crônicas, intervenção com cuidadores, como vocês viram, são alguns dos exemplos que temos trabalhado ao longo do tempo, tá? Dentro da reabilitação cognitiva, nós trabalhamos com retreino e também com prevenção. Eu vou simplesmente pincelar o que é a reabilitação cognitiva, que é a capacidade que a gente tem, ou a ciência que a gente tem em trabalhar com todos as nossas funções cerebrais, e nós trabalhamos desde o nível das queixas até mesmo quando a pessoa apresenta uma alteração no nível leve de problema cognitivo, ou seja, uma falha de memória, uma falha de atenção, uma falha em função executiva, e até mais tarde, quando a pessoa já apresenta um quadro moderado de alteração das funções cerebrais, né? E os princípios aqui são o retreino, ou a prevenção para que não se piore o quadro, a compensação e o uso de equipamentos, quando a gente não consegue mais, ou a substituição das funções perdidas por um aparelho, ou por uma órtese, ou até mesmo pelo cuidado intensivo 24 horas de cuidadores, tá? Então, estou à disposição para perguntas, assim que os nossos colegas agora nos disserem tudo como isso é feito. Muito obrigada pela atenção, e aqui está o meu... as formas de me contatar se desejarem. Obrigada. Sensacional, Viviane. Muito obrigada, parabéns. Foi muito enriquecedora a sua explanação, para que as pessoas possam ter uma visão geral de como nós, terapeutas ocupacionais, trabalhamos com a pessoa idosa. E agora, nesse período de pandemia, né, que a gente está atravessando aí, nesse tempo de pandemia, saberemos como a terapia ocupacional trabalha no engajamento e ressignificação das atividades do cotidiano da pessoa. E quem vai nos falar sobre esse tema é o terapeuta ocupacional Igor Daniel, de Natal. Por favor, Igor, sinta-se à vontade, a palavra é sua. Muito obrigado, Virna, pelo convite. Boa tarde a todos. Boa tarde àqueles que estão nos assistindo. Uma satisfação aqui estar com grandes nomes da terapia ocupacional discutindo esse tema, né? Nós estamos em meio a uma pandemia e dentro da história da humanidade, todos os movimentos graves de saúde mudaram o comportamento da sociedade. Vocês estão me escutando bem? Só para saber. Tudo bem? E não vai ser diferente conosco agora, né? Nós estamos dentro de um processo provável de mudança de comportamento social e que, muito possivelmente,
impacta demais a vida dos idosos, pelo fato de que, ao longo de muitos anos na vida, vinha vivendo de uma maneira e agora tem que ressignificar e mudar os seus hábitos, mudar a sua rotina e as suas atividades do cotidiano. Me permitam eu fazer uma digressão aqui para a gente entrar dentro de uma linha de raciocínio. Para nós, no inconsciente coletivo nosso, a nossa casa, em linhas gerais, você que está nos assistindo sabe bem, ela tem um significado de descanso, de um ambiente aconchegante, de relação familiar, de uma coisa descontraída, de atividades descontraídas. Ela não tem para nós, no senso comum, um lugar de compromisso, de trabalho, de metas, de coisas mais exigentes. Se a gente fala aqui de socialização, a gente vai pensar logo imediatamente de socialização com pessoas fora do eixo familiar, ou seja, fora do ambiente domiciliar. Tudo isso, a nossa casa, nosso apartamento, comporta esses significados que agora estão sendo colocados em xeque. Agora, nossa casa é um ambiente de trabalho, é um ambiente de cumprir metas. Pessoas que não tinham escritórios dentro de casa passam a montar escritórios ou ambientes que mudam, né? A cozinha que passou de um certo momento transforma-se em ambiente de escritório, depois sala de aula para as crianças. Então, os ambientes começam a ter novos significados, as relações começam a ter novos significados e todos nós, da criança ao idoso, estamos imersos a mudanças, aí eu uso uma linguagem bem própria das minhas colegas terapeutas ocupacionais, a mudanças de contextos constantes. Os nossos contextos de atividade no cotidiano estão mudando constantemente nessa pandemia. Eu estou falando constante porque nós temos quando nós estamos em alguns estados como o Ceará, que viveu o lockdown, né? Então, na hora que acontece um lockdown, muda-se a rotina de uma casa. Na hora que começa a ter as flexibilidades, vai gradativamente mudando o ritmo das coisas. E aqui eu trago um recorte que é importante a gente falar sobre as tecnologias e os idosos. Porque a tecnologia, até um certo ponto, era um espaço, para o idoso, era um simples e mero comunicador quando não tinha outra via. Eu não vou conseguir falar com fulano, então eu vou ligar para ele, em linhas gerais. E agora, a tecnologia, o celular, que deixou de ser há muito tempo um espaço somente de comunicação verbal, ele é um veículo de interação social. Ele que já há algum tempo deixou de ser uma coisa, de ser uma coisa somente supérflua para uma coisa essencial, dentro do nosso contexto social, agora mais do que nunca se tornou importante para inserir o idoso na sua vida, inserir o idoso na sua socialização. Nós sabemos, você que está nos escutando, sabe a importância de interagir com outras pessoas, mas como é que o idoso vai fazer isso, se não for pelo uso da tecnologia? Como é que nós podemos falar de autonomia se o idoso não tem domínio dessa tecnologia para se socializar? Então, os ambientes e as atividades hoje tomaram rapidamente uma mudança de significado. E hoje é importante a gente entender isso, porque você que nos escuta, que é idoso, tem um familiar idoso, você pode perceber que a postura do idoso relacionada a isso, se é uma postura de afastamento, eu não sei de nada, estou aqui passivo a essa situação, ou é uma postura, e aí por isso que eu botei no tema postura de engajamento, porque o engajamento não é somente uma participação. Uma pessoa engajada, ela vai além, ela se empenha a isso. Aqui a gente fazendo um recorte com um idoso com demência, ele vai ter muito mais dificuldade no seu cotidiano normal, de desenvolver suas atividades ou ter uma participação efetiva numa atividade de vida diária. Mas falando de um idoso saudável, sem um quadro demencial,
a participação, ou melhor, indo além, o engajamento dentro dessa perspectiva, onde nós estamos mudando como sociedade, onde tem coisas na nossa sociedade que nós vamos precisar de um empenho cognitivo, de um empenho até mesmo emocional, é importante para a qualidade de vida hoje, na vivência dessa pandemia. Eu conheço idosos que se engajaram em projetos, idosos que começaram a estudar, fazer faculdade online, e na mesma casa, idosos que passam o dia assistindo noticiário. O comportamento emocional desses dois idosos é totalmente diferente. O esposo estudando online no computador e a esposa assistindo a noticiário, que eu não preciso nem falar aqui, né? Claro que todas essas informações a gente precisa ter noção, mas você está imerso o tempo todo nos desafios que nós estamos vivendo da pandemia, você vai se envolver efetivamente. Então, esse idoso que lançou-se mão de novos projetos, lançou mão de aprender novos conhecimentos e aí desenvolver suas capacidades cognitivas, ele começa a se engajar em outras realidades e ressignificar a sua vida, porque até então seu escritório, que servia somente para uma atividade de lazer ou pagar uma conta, ou o computador só servia para fazer aquela organização das fotos, agora é uma sala de aula. Agora esse escritório passou a ser um espaço onde eu vou construir um novo conhecimento. E quebrando, e Viviane falava muito sobre os tabus, os paradigmas, os preconceitos, e quebrando todo tipo de preconceito. Por que o idoso não pode aprender? Por que o idoso não pode desenvolver nova habilidade? Por que agora ele não pode, num momento de tanta desgraça, construir uma graça, fazer a palavra oposta, construir algo para a sua vida? Porque ele não tem perspectiva de vida? Porque ele não vai viver mais de 20, 30 anos? Será? Será que isto agora não vai favorecer com que, como Viviane trouxe bem, uma elevação da sua saúde mental, emocional e tudo mais, como a gente já viu aí na pesquisa que Viviane nos apresentou? Então, eu trago esse tema do engajamento e da ressignificação porque é importante, é o que mais, viu, Virna, é o que eu mais me preocupo e o que me fez, no ano de 2020, fazer as lives de saúde. As pessoas estão paradas diante do caos. Elas estão imersas diante do caos e elas não entram para dentro de casa, para dentro de si, e dizem o que é que eu posso fazer diferente para sair daqui melhor. Eu acho que uma grande contribuição nossa de terapeutas ocupacionais é fazer com que a pessoa se mova e se remova, reconstruindo o seu cotidiano, e a Kátia vai falar muito bem sobre rotina, reconstruindo a sua rotina para ser produtivo. E a produção não é só produzir material, produzir algo, construir, escrevi um livro, fiz uma pintura, não. Produtivo em conhecimento, em gerar aprendizagem, em gerar coisas que você sempre quis organizar dentro da sua vida. E é a hora de a gente entender, as coisas mudaram. E o meu idoso, eu preciso favorecer com que ele entenda esse processo. Eu ficava muito preocupado, por isso que eu trouxe as lives, em o idoso só escutar coisas que lhe levam a achar que o óbito dele está muito próximo. E o que é que hoje ele pode fazer de contrário a isso? O que é que hoje ele pode construir de contrário para promover a sua saúde? Porque o maior promotor de saúde não é o profissional de saúde, é você mesmo. Você tem a capacidade, já dizia Viktor Frankl na logoterapia, você tem a capacidade de reverter o que é mal em bem. Você consegue fazer novas perspectivas de vida, e refazer aquilo que aparentemente não tem condições de ser feito. Aparentemente as coisas estão impossíveis, mas você consegue. Aqui eu lembro imediatamente a história lendária da Grécia, a Fênix, que sempre renascia das cinzas. O ser humano, ele tem, historicamente, essa capacidade. O terapeuta ocupacional, ele vai ser um agente promotor para que você repagine a sua vida.
vamos entender isso, e essa é a mensagem principal da minha fala, que a partir de agora, mesmo que a pandemia passe, os contextos da vida dos idosos para vidas saudáveis serão diferentes. Nós não voltaremos para o mesmo normal. Essas tecnologias estarão mais evidentes nas nossas vidas. A relação, eu me lembrava, antes da gente começar, que é do senso comum entre nós, que a gente, muitas vezes, as pessoas, um grupo de amigos, saía para o restaurante, saía para tomar um café, mas não era do senso comum de as pessoas pegarem o seu celular e fazer uma videochamada para conversar entre si. O importante quando se saía era tomar o café ou conviver com as pessoas, ou falar com elas. Não era falar? Então, por que não essas videochamadas? Se eu estou falando aqui, se eu estou citando aqui até adultos que podem se sentir assim, avalie os idosos, que nem hábito de usar o celular têm. Quanto mais de fazer uma videochamada para falar com seus familiares, para falar com suas amigas, para escutá-las. Eu escutava de uma paciente minha que diz muito frustrada porque não conseguia mais fazer isso. E aí eu perguntei a ela se ela já fez essa videochamada, e ela disse, não, mas eu vou fazer. Uma semana depois ela fez. Doutor, como foi diferente para mim? Como eu me senti aliviado de saber que fulana está bem. Só essa frase já foi diferente para mim. Aí eu disse exatamente o que eu estou dizendo aqui, eu disse para ela. Quando você saía com elas, o mais importante era o café ou conversar com ela. E quando ela despertou para isso, ela começou a fazer, agora eu tenho que até pedir para ela fazer menos, porque aí ela começou a gostar e toda a vida está fazendo agora essas lives com as amigas para interagir entre si. Ou seja, o celular para ela tomou um novo significado e ela teve agora uma nova motivação de aprender o celular, porque emocionalmente é o caminho que faz ela se unir às suas amigas de longas datas. Você que é idoso, que nos escuta, você que é familiar, dê essa oportunidade a você e a seus amigos e a seus familiares. Tem pessoas que talvez só querem escutar da sua voz, eu estou bem, estou triste, mas eu estou bem. Né? E essa relação uns com os outros, a socialização é importantíssima. Nós estamos no isolamento social, mas não impede nós encontrarmos vias para isso. Ou seja, nós dentro da pandemia precisamos entender que pautas da nossa vida, como socialização, desenvolver projetos, desenvolver as atividades que a Kátia vai falar muito bem, ter o equilíbrio emocional, como a Aline vai nos falar, são elementos constitutivos da nossa saúde. Mas, gente, nós precisamos deixar isso em mente. Nós já estamos 1 ano na pandemia. E provavelmente nós vamos viver, praticamente esse ano já é certeza, né? Muitos desses elementos não vão mudar com facilidade e outros nunca vão sair. Não é sendo pessimista, é sendo realista. E encontrarmos nessas realidades alternativas que nos ajudam. Quer ver uma alternativa boa que a pandemia nos deu? Se não fosse a pandemia, esses 5 não estariam aqui. Se não fosse a pandemia, esses 5 não tinham se conhecido. De vários estados, juntos compartilhando conhecimento para promover a saúde, para promover o bem-estar nosso, porque é parte da nossa vida. Cada tempo existem demandas que nós precisamos ressignificar. Você tem um significado, cada coisa que você faz tem um significado particular, tem um impacto emocional na sua vida, mas hoje é tempo de a gente rever tudo isso. Essa é a minha mensagem de hoje, e essa seria a minha fala, para trazer um questionamento, um pensamento nisso, e levar você a, se você precisar de ajuda nisso, se você percebe que a sua saúde emocional, cognitiva, precisa desse start para ressignificar e você novamente engajar-se na sua vida, que é muito importante. Às vezes a gente passa a nossa vida passivo. A gente passa o tempo da nossa vida achando que
não, isso vai passar e eu vou ficar só como telespectador. Não. Nós precisamos engajar-se no que nós temos aqui na nossa frente para dar sentido a todas as coisas. Se você precisa disso, o terapeuta ocupacional é um grande profissional indicado para lhe ajudar. Obrigado, Virna. A bola é com você. Tá fechado seu microfone. Tá fechado o microfone, Vina, agora. Não desligou de novo. Fechou de novo. Estão me ouvindo? Agora sim. Sim, foi excelente. Parabéns, Igor. Você, assim, ampliou a nossa visão dentro da realidade, né? E eu tenho certeza que tudo que você falou, muita gente que ainda não se sente idoso, né? Apesar da gente saber que o envelhecimento é um processo, né? A gente envelhece desde o dia que nasce, mas, assim, nós, terapeutas ocupacionais, já trabalhamos para uma qualidade de vida melhor, então, quanto antes a gente se preocupar com essa longevidade saudável, melhor, e você ampliou essa visão, e eu tenho certeza que muita gente se identificou na sua fala, nesse momento de pandemia, a valorizar as pequenas coisas que a gente tem, que hoje são enormes, né? Hoje, com a pandemia, a gente pode ver as coisas maiores que a gente antes ignorava, parecia que invisível, né? Como você citou bem aí, o caso dessas idosas que iam pensando no café e esquecia do lado humano, do carinho, da socialização, de estar perto, né? E isso é formidável. Parabéns, muito obrigada mesmo. E agora a gente vai saber com a Kátia Omura sobre a organização e rotina do idoso durante a pandemia. É com você, Kátia. Olá, boa tarde a todos. Eu queria agradecer primeiro o convite, né, pela Virna, através do CEDI. Eu acho que é uma excelente iniciativa a gente estar batendo esse papo, né, com um tema que não tem como a gente não falar, porque todos nós estamos vivenciando esse momento de pandemia, né, e a gente sabe muito bem que o público mais atingido justamente é o público idoso, né, que ficou restrito e continua restrito ainda, né, mesmo com a chegada da vacina. Não quer dizer que chegou a vacina, a gente pode sair por aí, né, não tomar os cuidados necessários. E aí nos trouxe também essa demanda fortíssima agora, né, em relação à população idosa, devido a todas essas restrições, que eles foram os que mais, e continuam sofrendo mais, né, com todas essas restrições. E como pegar um pouco a carona do Igor, né, que ele falou bastante sobre essa questão da ressignificação, né, das atividades, da questão da rotina. A gente sabe que o idoso, geralmente, ele tem realmente uma rotina, né? Ele tem hábitos e costumes muito, às vezes, até rígidos em algumas situações, né? Que seguem estritamente aquilo ali. E quando você chega no momento que você tem que mudar tudo, né? No modo como você faz as suas ocupações, o contexto muda, né? Porque, às vezes, a gente sabe que muitas das vezes a realidade dos idosos as atividades sociais deles, as ocupações giram em torno de, às vezes, de atividades religiosas, às vezes de cuidar de alguém, do netinho, né? Enfim, ou até o momento de socializar, né, com outros grupos de idosos, né, participar de outros grupos de promoção de envelhecimento saudável, enfim, uma série de coisas que, de repente, foi tirado deles, né? E aí, dentro da casa onde ele convive, muitas vezes é invadido por outras coisas que não faziam parte do cotidiano deles, né? De repente, é o neto que ficava mais tempo fora de casa e agora está dentro de casa, e aí está todo mundo tendo que dividir aquele mesmo espaço para diferentes funções, como bem o Igor falou, né? E aí não tem espaço para todo mundo, que é a realidade de grande parte das famílias brasileiras também, né? E tudo aquilo ali fica muito bagunçado, e aí isso afeta demais também, inclusive dos horários que ele vai dormir,
do horário que ele vai acordar, do horário que ele vai se alimentar, fica uma bagunça gigante e que muitas das vezes isso angustia esse idoso, né? Porque ele tinha lá a rotina dele tudo muito bem organizado e de repente ele se depara com essa, como a gente chama aqui no Pará, pororoca, né? Aquela onda, assim, o tsunami, né? Que vem levando tudo, né? E que ele não estava esperando e ninguém estava que se diz preparado para se organizar com relação a isso. E aí a gente, como terapeuta ocupacional, a gente tem um papel fundamental para justamente tentar reorganizar essa rotina, e bem como o Igor falou, né, e a Vivi também, de tentar ressignificar algumas coisas. Né? A gente sabe que, por conta da pandemia, muitas coisas não dá para a gente fazer da mesma forma como antes. Né? Nós precisamos agora nos adaptar, né? Como foi colocado, as comunicações são diferentes, né? A gente não tem mais como ir para casa de alguém tomar um cafezinho, né? Trocar uma ideia, né? Não tem como eu visitar a minha vizinha, minha amiga, né? Para fazer qualquer coisa do tipo. E aí essa questão da inclusão digital, foi bem colocada pelo Igor, é um desafio para o idoso, que ele se viu obrigado a ter que quebrar essa resistência, né? De utilizar a tecnologia e começar a inserir dentro da sua rotina, né, dentro do seu cotidiano. E aí a gente, como terapeuta ocupacional, a gente tem esse papel também muito importante de fazer essa mediação, né, desse contato com essa tecnologia, de deixar isso algo mais natural, menos traumático também, né, e também deixá-los mais inclusivo também nesse sentido. E é muito legal que o quanto, quando você faz esse processo de transição, né, de treino de uso tecnológico, quando isso é empoderador para o idoso. Né? Quem nunca viu um idoso super contente porque conseguiu mandar uma figurinha no grupo de WhatsApp da família, né? E conseguiu mandar um áudio, que conseguiu fazer uma foto e enviar para alguém, isso aí para eles é libertador, né? E ao mesmo tempo também ele se está altamente empoderado, né, quando ele consegue utilizar dessas tecnologias. Isso é muito legal, porque você trabalha com a autoestima, né, quebra, inclusive, com a própria questão do preconceito, como a Viviane colocou, né, do ageísmo, que é muito, muito forte isso, né, que a gente olha para o idoso, acha que ele tem aversão à tecnologia, e não é bem assim. Hoje em dia, essa geração que a gente tem visto, né, dos idosos, não é bem assim. Tem idoso que é curioso, né, que quer participar, quer utilizar dessas tecnologias, e não tem aversão. Eu participei uma vez, há uns anos atrás, de uma feira, foi promovido pelo SESI, na Semana do Idoso, aqui em Belém. E a feira era para apresentar o aplicativo que eu tinha desenvolvido, né, que era o Memory Life, para a estimulação cognitiva de idosos. E eu estava lá, né, com os tablets, com joguinho e tal, com o aplicativo. E os idosos vinham até mim, não era para saber do meu aplicativo, eles vinham com curiosidades tecnológicas, isso foi muito engraçado. Eles vinham para mim, olha, é porque quando eu saio de casa, eu não recebo mais mensagem do WhatsApp, não funciona mais a internet no celular, qual é o problema? Aí descobri o que era o Wi-Fi, a diferença do Wi-Fi para os dados, né? Isso foi muito engraçado. Então, que alguma coisa do volume do celular que não estava legal, enfim... Eram curiosidades e dificuldades que eles não sabiam, né, de utilizar, por, enfim, não ter familiaridade ainda de início, mas que foi muito engraçado de ver o nível de curiosidade deles em relação ao uso desses recursos. Né? E aí, como o Igor falou também, alguns idosos têm aproveitado esse momento para ressignificar outras ocupações, né, de alguns, como ele colocou, voltar a estudar, de repente começa a criar uma hortinha em casa, ou criar um pet, de repente, e é interessante quando a gente faz essas mudanças, inclusive na nossa rotina, acrescentando outras ocupações que antigamente não fazia parte do meu repertório, né, não só vai modificar a minha rotina, como também vai modificar o meu papel, né, então aquele idoso que antes ele poderia se autodenominar como um aposentado, ou como um avô, como uma avó, ele vai se identificar como estudante, né? Ele já não vai ser mais só o seu João aposentado, ele vai ser o seu João estudante de direito, estudante, não sei, de odonto. Isso é muito legal, né? Você conseguir promover essa autoestima dessa forma. E a gente, como terapeuta ocupacional, tem o dever, né, quanto profissional, de justamente estar construindo esses projetos de vida com esses idosos e reconstruindo outras rotinas a partir desse contexto de pandemia.
E a partir daí você começa a reconstruir também uma nova identidade ocupacional. A gente, quando está ainda nessa vida ativa, a gente se identifica a partir do que a gente faz, né? Eu sou Kátia, eu sou terapeuta ocupacional, eu sou Virna, também terapeuta ocupacional e membro da SBGG. Então, é assim que a gente se identifica, né, com as pessoas. E o idoso, com o passar do tempo, ele meio que perde isso, né? Ele se identifica só como idoso, ponto final, aposentado, ponto final, né? Porque aquela noção de produtividade para o idoso, meio que a sociedade meio que tira, né? Tira, e para ele isso é muito ruim, né? Porque para ele também mexe com a autoestima dele, com as identidades, e esse momento agora de que você está mais em casa, que mudou os repertórios e ocupações, é um momento que a gente, como terapeuta ocupacional, tem de poder estar mostrando outras possibilidades, né? Mostrar que mesmo que você tenha uma certa restrição ambiental, mas que você tem outras opções também de exercer outras ocupações que te dão prazer, que te trazem outros papéis e que são importantes também. E aí vai também da criatividade, né, nossa, de tentar adaptar certas atividades que o idoso pode estar fazendo. Se era o idoso que fazia alguma terapia fora de casa, conversar com o profissional de como é que pode estar fazendo isso remotamente, né, de repente ele começar algum tipo de atividade física dentro de casa, né, que ele não fazia antes, de repente ele possa estar fazendo isso de uma maneira remota, né, acompanhando de longe. E a criação de novos hábitos, né, novas rotinas. Quem aqui, durante a pandemia, não aprendeu a cozinhar, né, que não dava mais para comer fora de casa, teve que aprender a cozinhar, teve que aprender a fazer um pão, né? Então, tudo isso daí, a gente pode estar incentivando o idoso e mostrar para eles que tem outras coisas novas que são possíveis de serem feitas nesse momento que é dramático, é triste, sim, mas que a gente pode também tentar olhar sobre uma outra ótica, né? E essa questão também de você conseguir organizar bem essa rotina de modo que o idoso ele não fique tão preso ao noticiário, né? Aquelas notícias ruins, ou até a disseminação mesmo de notícias falsas também, né? Pelas redes sociais, é muito importante porque a gente sabe quanto isso abala muito no emocional das pessoas, né? Infelizmente, a gente vê notícias só notícias ruins. Então, não que eu queira construir um mundo maravilhoso, florido, né, diante de todos os caos que a gente está vivenciando, mas é pelo menos dar outras perspectivas para aquele idoso, de modo que eu vou cuidar da saúde mental dele também, né, que é tão importante nesse momento. E uma outra coisa também que eu acho que a gente tem discutido muito, e eu acho que isso sempre foi parte da discussão dentro da vida do idoso, é a questão da produtividade, né, que o Igor também colocou. Tanto foi falado, né, nesse momento de pandemia, de que as pessoas se queixavam que não estavam produtivas, né, porque tudo invadiu a nossa casa, né? Não foram os filhos que invadiram o meu trabalho, não foi o marido ou o sogro, que seja, foi, na verdade, as coisas de fora que invadiram para a nossa casa, né? Como bem o Igor falou. Nossa casa era um momento era o espaço que a gente tinha de descanso, né? De reclusão, então, um momento social, também para quem recebe os amigos em casa, trabalho, todas as outras coisas ficavam lá fora, e de repente isso tudo entrou, né? E aí essa questão da produtividade ficou muito afetada, porque agora você não tem mais que só se preocupar com o seu trabalho dentro de casa, você tem que se preocupar com o feijão que está lá na panela enquanto você está trabalhando aqui no computador, né? Do filho que está lá te chamando porque ele precisa de ajuda na escola, né? Do idoso também que vai precisar de algum outro auxílio também por algum momento. Então, tudo isso daí afeta, querendo uma produtividade. E aí, o que a gente precisa pensar nesse idoso é que muitos deles eles já não se sentem produtivos. E com a pandemia, esse sentimento fica ainda mais forte, né? Então, eu acho que uma coisa que a gente precisa trabalhar muito é o que é ser produtivo? Será que eu cuidando da minha saúde, né, tendo um momento de lazer, também não pode ser produtivo? Né? A produtividade não está atrelada a uma coisa física, né, como foi bem falado pelo Igor. Está relacionada àquele também o bem-estar, né? De repente, o ócio criativo, né? Eu ficar lá deitada, balançando minha rede, pegando o vento, lavando a minha casa, também não pode ser também algo produtivo. Para mim, de repente, pode ser que seja, né? Estou cuidando da minha saúde mental, estou tendo um momento de lazer, que é parte da ocupação também. Então, até esse sentimento também de improdutividade, a gente precisa tomar muito cuidado
E saber também orientar esse idoso desse sentimento, que a gente é tão cobrado, né, na sociedade de hoje, né, que a pessoa tem que ser multitarefa, que a pessoa tem que estar atualizada em tudo, e que tem que entregar 1000 coisas, né, no final do dia, né, tem que ter aquele check lá no final, né, das listas que você faz, que não tiver aquilo ali feito já traz uma angústia, né, a gente está vivendo num mundo muito louco em relação a isso. E isso, imagina, né, para o idoso, ele acaba vivenciando isso com mais força ainda, né? Isso até antes da pandemia mesmo, né? Isso a sociedade, querendo ou não, cobra de certa forma, né? E aí o idoso é muito estigmatizado às vezes dessa forma. Então, a gente, como terapeuta ocupacional, eu acho que nunca, no momento histórico, eu acho que da humanidade, a gente teve um papel tão importante nesse momento, porque nunca se falou tanto em ocupações como agora, nunca se falou tanto em rotina, tanto em cotidiano, que as pessoas banalizavam demais. Quando a gente falava, a gente cuida das ocupações, a gente cuida das outras atividades do cotidiano, as pessoas ficavam assim, mas uma coisa tão banal para quem consegue realizar, quem não tem problema nenhum, mas é agora, né? Isso tudo agora foi modificado, você teve que se reinventar, e aí nunca ficou mais tão em evidência, né? Essa palavra rotina, cotidiano. Então, o nosso papel é justamente esse. E quanto não foi tão importante a gente reorganizar essa rotina, reorganizar esse cotidiano para manter, inclusive, a nossa saúde mental diante de tudo isso que a gente está vivenciando, né? Todos nós precisamos disso. Então, meu recado que eu quero deixar agora para vocês é que a gente trabalha com rotina, a gente trabalha com cotidiano, isso é importante sim, ainda mais agora, nesse momento de pandemia. Né, se você tem algo desorganizado aí na sua vida de rotina, que você não está satisfeito com a ocupação que você está desempenhando agora, procure um terapeuta ocupacional, que nós somos os profissionais que vão te ajudar a se encontrar nesse momento aí, se encontrar em qual ocupação que realmente te dá prazer e que você se identifica, né, diante de tudo isso que a gente vive e é cobrado. É isso, gente. Obrigada. Muito bem, Kátia. Foi formidável, viu? Parabéns. Também dentro da realidade, deu essa visão aí, complementou tudo que foi dito pelo Dani. E eu, assim, estou super feliz em ver tantas colegas aqui participando, terapeuta ocupacional e outras pessoas. Boa tarde, amigos, amigas, e reconhecendo o trabalho da terapia ocupacional, de pessoas que já têm essa convivência, né, com esse trabalho, já teve uma vivência, e isso é muito estimulante, muito gratificante para a gente, como terapeuta ocupacional. Tudo que a gente precisa é que realmente entendam que a gente tem que ter autonomia, independência, reorganizar o cotidiano, né? E feliz de quem tem uma terapeuta ocupacional na vida, viu? Eu digo sem medo de ser feliz, isso. É um apoio muito grande, principalmente nessa etapa da vida, na velhice, que muita gente aí se aposenta e acha que vai ser feliz e entra num caos total. O que é que eu vou fazer com esse tempo, meu Deus? Como é que eu vou ficar? Quem sou eu? Né? Se desconhece. E aí a gente chega como terapeuta ocupacional para dar aquele estímulo, né? E fomentar aí todos esses, vamos dizer, que a pessoa já tem e nem sabe que tem, e esquece, né, pela responsabilidade que a vida cobra da gente, de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, pelas nossas escolhas, e a gente esquece aquele dom que lá atrás a gente tinha, aquele desejo de andar de bicicleta, de fatura, de cantar uma música, né, não só no banheiro sozinha, mas esquece, porque o senso de responsabilidade é tão grande, a vida cobra tanto da gente, que a gente vai se perdendo, a gente vai dando conta, sendo responsável e esquecendo da gente, né? Então, aí encontra uma terapeuta ocupacional que chega e diz, vamos reorganizar essa vida, botar as coisas no lugar e ser feliz, ressignificar, né, Igor? E ser feliz, né? Então, assim, meus parabéns. E agora chegou a vez da nossa conterrânea, linda e maravilhosa, Aline Nóbrega, que vem falar do que estrutura tudo, né? Que é a inteligência emocional.
Não adianta a gente ter todos os dons do mundo, ter tudo, se não tiver inteligência emocional, a gente não sai do canto. E aí a nossa terapeuta ocupacional, Aline Nóbrega, vai nos falar de como trabalhar a inteligência emocional com a pessoa idosa. Aline, em sua vez, sinta-se à vontade. Boa tarde, Virna. Eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui com esses, né? Quem manda é o Igor, com esses terapeutas ocupacionais, os quais eu admiro tanto, certo? Alguns eu já conheço há mais tempo, e o que eu gostei é que todos falam com a mesma paixão que eu dessa profissão. Eu digo que foi um presente de Deus ser terapeuta ocupacional, e é por isso que a gente faz esse trabalho tão essencial. A gente está falando em coisas essenciais, o que são essenciais. A terapia ocupacional hoje é essencial. Aí eu tentei ficar fazendo um link da inteligência emocional. Deixa eu explicar um pouco para vocês, porque nós estamos falando em terapia ocupacional. Como eu caí na inteligência emocional? Eu tenho, além de terapeuta ocupacional e gerontóloga, eu tenho formação em inteligência emocional. Tive, há 20 anos, eu tenho grupo de inteligência emocional, e eu vou falar muito de um grupo que eu estou hoje, puxando o gancho da Viviane, que falou tão bem, me chamou muita atenção daquele estudo que mostra a importância, né, de se reengajar num trabalho. Aí vem o Igor com o ressignificado, e a Kátia com a rotina. Mas para eu conseguir tudo isso, eu preciso ter inteligência emocional. Aí eu vou contar para vocês esse ressignificar, Igor. Eu tenho um grupo que eram 20, há 22 anos de inteligência emocional. Nós começamos num espaço de convivência, depois eles quiseram ficar fixos, só nós, não pode entrar mais ninguém, então tivemos que ir para outro lugar, enfim, estamos caminhando. E aí veio a pandemia. E agora? Não vamos mais nos ver. E agora? E eu também fiquei perdida, todos nós estamos no primeiro. E aí, além disso, vai dar aula online. E é isso. Nós também não somos idosos, mas também fomos pegos de surpresa. Aula online, meu Deus do céu, o que é isso? Claro que dos 20, nem todos os 20 ficaram. Hoje nós somos 9. Mas por que só 9? Porque alguns precisam de ajuda, que alguém bote a aula, nem todos têm, enfim, a gente não vai para esse lado. Dos 9. E aí nós conseguimos, Viviane, esse status, que eu estou engajada, ressignificamos e organizamos uma rotina. Terça e sexta nós temos a aula da Aline. E aí eu fui aprendendo com elas, porque eu ia para a aula, sabe, claro, uma roupa e tudo, mas elas passam batom, elas fazem penteado para ir para a minha aula. E ficam, Aline, batom os brincos, Aline, cadê? E a gente está em casa, né? Mas elas se preparam para a aula como se fosse presencial. Eu fui aprendendo isso. E aí, um dia, a minha internet falhou e eu sumi. Fiquei preocupada e depois me mandaram um áudio. Você nem fez falta, fulano assumiu e deu aula. Tá certo. E essa que assumiu para dar aula tem 90. Só não vou dizer a aula, né? Porque, enfim, mas ficaram animadíssimas, até o eu não estou, mas nós continuamos aqui. Então, assim, é muito importante a gente ressignificar. Quando veio a pandemia, ficou todo mundo sem rotina. E nós, foi aí que a gente viu a necessidade da rotina. E aí a gente foi, algumas diziam assim, Aline, eu agora estou virando noite. Porque não tem hora para acordar, não tem atividade no outro dia. Eu digo, não, vamos organizar.
vamos organizar atividade. Aí, tem a questão que muitas as secretárias não estão indo e elas têm que assumir o papel da cozinha. Não gostaram desse papel, né? Esse papel de cozinhar, lavar, não estão, a maioria não está gostando desse novo papel de assumir a casa. Então, assim, a gente foi, e elas mesmas comandaram a aula. No começo, elas tinham tanta necessidade, Igor, dessa socialização, que elas ficavam olhando assim, eu quero ver você está bem. Aí agora elas já estão mais tranquilas. Então, aí, no começo, a gente conversava muito, muito. Aí eu dividia assim, eu mandava pelo WhatsApp os textos, as mensagens, porque na aula, no começo, era essa necessidade. Como é que tu está aí? O que tu está fazendo? Olha, eu estou falar. Aí depois de um tempo, eu disse, vamos reformular essa aula. Aí elas disseram, vamos. Na terça, a gente fica quieta, calada, e você dá aula, você dá a sua teoria. Mas na sexta, você fica calada e a gente só fala. Porque a gente continuou essa socialização que a gente tinha. Aí cantam, né? Aí a rotina, Kátia, é tão importante, que aqui no 19 de março foi um dia de aula, foi um feriado local. E aí vamos ter aula? Voltei para ter aula, não fiz o feriado. Aí tá lá eu sozinha, cadê o povo? Aí entrou aí eu comecei a chamar pelo WhatsApp. Vejam como a questão da rotina é fundamental, é feriado. Então, não é porque nós estamos nesse online, não é porque nós estamos em casa que não devemos seguir tudo isso. E aí eu comecei a colocar alguns temas, porque a inteligência emocional, ela me ajudou muito dentro ela casou com a terapia ocupacional. E para eu ressignificar, para eu descobrir as atividades, quando você diz assim, o que é produtivo para mim, né? O terapeuta ocupacional, ele não vai chegar dizendo, você vai fazer isso, você vai fazer ele descobrir o que é bom para ele. E ele só vai descobrir isso se ele tiver o primeiro pilar da inteligência emocional, que é o autoconhecimento. Ele só vai conseguir significar dentro do seu eu o que é que me dá prazer. Nem sempre o que me dá prazer, nem sempre o que me faz produtivo é o que lhe faz produtivo. O quarto pilar da inteligência emocional, eu pulei, mas por causa do que eu vou falar agora, é a empatia. Eu acho que a gente também tudo começa por nós. Por exemplo, eu agora nessa pandemia, vamos lá, vamos cuidar da saúde mental. Estou aprendendo a fazer crochê, eu ali. Aí me colocando, mas eu precisei descobrir o que é que eu quero fazer agora. Então, eu fiz com que vamos descobrir atividades para vocês fazerem nessa pandemia. Nesse grupo, nós temos uma idosa de 97 anos, onde eu falo, porque ela me autoriza, certo? E aí, no começo, ela realmente estava 97 anos e ela ficou na aula online. Alguém chega, bota para ela, bota o celularzinho lá na frente, ela participa. E no começo foi difícil, ela estava isolada no quarto, porque ela tinha muito medo, com 97 anos, né? E hoje ela vai para a aula, e nós não ganhamos papéis, ela é nossa diretora, eu sou a professora, nós temos a secretária, aí ela é a diretora, quando alguém bagunça, ela chama a atenção de papo. E ela melhorou muito nesse percurso. Ela é minha cliente há 20 anos. E ela sempre, em todo aniversário, data comemorativa, ela fazia poesias, ela fazia dedicatórias. Ela tem uma história muito bonita, ela perdeu um único filho, muito novo, e para ela não entrar em depressão, ela escrevia. Ela escrevia poesias, ela escrevia as dores dela.
E quando ela tinha 88 anos, eu chamei ela, mostrei tudo que eu juntava dela, porque tudo que ela escrevia eu guardava. E fiz a proposta. Vamos fazer um livro para os seus 90 anos? Ela virou, eu não sou escritora, eu não escrevo para ninguém, você está doida, tudo bem. Não aceitou a minha proposta. Aí eu tive um problema de saúde, me ausentei 6 meses. Quando eu voltei, a primeira coisa que ela me chamou, eu andei pensando que talvez desse certo o que você está querendo fazer. Aí eu disse, pois eu vou prefaciar, fazer o que você quiser, vou juntar todo o seu material e nós vamos fazer esse livro. E nos 90 anos dela, nós demos de lembrança o livro dela. Certo? E agora, eu disse para ela que nós estamos preparados, vamos preparar o dos 100. Aí ela foi, disse, você tem que aproveitar esse momento agora, que você está quieta em casa, vamos fazer isso. Eu estou tentando que ela tenha, porque para ela está mais difícil, porque algumas estão escapulindo ali, escapulindo acolá, uma saída dela, não. Ela realmente está quietinha. Então, isso é muito importante. E a inteligência emocional faz você descobrir sonhos. Sonhos, o que? Metas, por exemplo, todo começo de ano, enquanto terapeuta ocupacional, usando a inteligência emocional, vamos fazer metas a curto, a médio e a longo prazo. Aí elas brincam no grupo que agora a única meta que elas não podem conseguir é um namorado, porque estão isolados, né? Eu disse, pois é, vamos então criar outras metas. Aí, teve uma aula que eu coloquei, o que você está fazendo para manter a sua saúde mental? Vamos descobrir pontos que você faz agora para você manter a sua saúde mental. Nós temos uma que está fazendo um livro de culinária, tem outra que está, como é que ela chama, maratonando no Netflix, né? Descobriu a série. Tem outra que está aprendendo a bordar. Então, nós somos, se você, eu vou brincar, se você está perdido, sem saber o que eu vou fazer nessa pandemia, o terapeuta ocupacional vai lhe orientar através de um olhar clínico. Como você vai, até o ócio criativo, balançar na rede, cara, fiquei com vontade agora, né? E aí a gente, essa pandemia também nos fez ver muita coisa. A gente via num ritmo muito frenético, eu que o digo. E aí a pandemia te parou total, e agora você vai começar de novo. E agora o que é que é importante na sua vida? E aí o que é que agora te faz sentido? O que é que te dá prazer? E aí você tem que ir pontuando tudo. Essa pandemia. A gente tem que fazer isso. E outra coisa, você tem que dar o exemplo. Você chega para o idoso e diz, faça uma atividade física, ocupe o seu tempo, aprenda algo novo, e você está fazendo isso. Você vai dar esse exemplo. Aí eu conto várias histórias exatamente para pontuar isso. E a gente trabalha os 5 pilares da inteligência emocional, que é o autoconhecimento, o gerenciamento das emoções. Por exemplo, dentro da pandemia, hoje estou muito triste. Tem aula que a gente diz, olha, não aguento mais ficar em casa. Eu digo também não. A gente tem que ter a empatia para dizer realmente está difícil. Mas sim, mas nós vamos passar por isso. Então, a gente tem que gerenciar esse misto de emoções. Existem os dois lados. Tem gente que, estamos fugindo da pandemia, só vendo coisa. Não é isso. Eu acho que a pandemia já está bem visível, estampado na nossa testa. A gente já está sentindo isso a cor da pele, aí a cor da casa. Então, só vendo aquele noticiário ruim, né? Então, eu digo para elas que atualizem, mas também busquem imagens positivas.
Aí teve uma que descobriu o YouTube, aí eu indico meditações da Louise Hay, meditações do Lauro Trevisan, elas aprenderam a usar o YouTube. Eu disse, pronto, ó, a prática da inteligência emocional, vamos meditar. O terceiro pilar, que é a automotivação, que elas têm que ter essa automotivação de tudo vai melhorar. E dentro dessa automotivação, eu falo muito da fé, independente da religião, acreditar em dias melhores, eu vou conseguir. Amanhã, hoje não está muito bom, não. A gente trabalha muito com como eu estou me sentindo hoje. Eu hoje não estou bem. Mas a gente tem que nomear. Aí elas têm um menu das emoções, né? Vamos lá no menu. Como é que você está hoje? Hoje eu estou angustiado. Aí o que eu vou fazer para melhorar isso? Aí nós temos o quarto pilar, que é a empatia, que é se colocar no lugar do outro. A gente troca muitos papéis, né? Como você está, como eu estaria se eu fosse você. E o quinto pilar, que é a socialização, que aí a gente está se virando nos 30 para fazer, né? Porque elas sentem falta do abraço, sentem falta do beijo, sentem falta de pegar na mão, né? Aí tem uma que está fazendo esse livro de culinária e eu brinco muito com elas que a gente tem que pensar positivo e como vai ser a nossa volta. Embora, Igor, eu sei que não vai ser esse ano, mas assim, sonhar faz bem. Aí eu digo, agora a gente tem uma cozinheira, nunca mais vamos passar ruim plano. Aí eu digo, olha, fulano vai fazer isso. Então, aí eu fico, de vez em quando, vislumbrando a nossa volta para que elas sonhem. Sonhar faz bem, se a gente vai conseguir ou não, sonhamos, né? E eu me coloco à disposição para qualquer dúvida. Eu agradeço a Virna, a Kátia, a Viviane e o Igor Daniel, esse aprendizado, esse olhar diferente da terapia ocupacional e tão bonito, e a gente tem que divulgar para que as pessoas entendam a nossa essência e o quanto somos essenciais nesse momento de pandemia. Muito obrigada. Parabéns, Aline, sensacional, viu? Você dá esperança, né? E valoriza esse lado emocional, né? Que a gente tem, essa inteligência que a gente precisa ter e saber driblar aí toda a tristeza, toda a monotonia do dia a dia, né? E valorizar mesmo as coisas simples que, quando são estimuladas, elas favorecem essa alegria, essa autoestima, né? Esse desejo de viver feliz. E aí encontra-se aí um caminho dentro da realidade de cada um. Parabéns. Quero agradecer aqui em nome do CEDI e vi aqui não tem pergunta já aqui, só elogios muito, graças a Deus. As pessoas se acharam, encontraram aqui tudo que a gente falou, ampliou os conhecimentos, segundo as leituras aqui das mensagens, muitas colegas terapeutas ocupacionais aqui prestigiando a cada um de nós e querendo saber mais. E a Vina Leite, que é a presidente do CEDI, agradece muito a cada um de vocês pela participação, pela disponibilidade, e, se Deus quiser, a gente vai ter mais de conversar, né, sobre, numa tarde dessa, a gente ter esse papo gostoso e conhecer profissionais maravilhosos que estão aí pelo Brasil também trabalhando e se encontrando, tanto como profissional e ajudando as pessoas a se encontrar também, né? Fica aqui aberto, se alguém quiser falar alguma coisa, né? E, realmente, a Vina está aqui mais uma vez, parabenizando a todos, muitas pessoas aqui falando do tema, da importância do tema nesse momento de pandemia, reconhecendo
o trabalho da terapeuta ocupacional, né, aqui. Eu quero agradecer a cada um de vocês que participaram, né, também dessa live, apesar da gente não estar, assim, interagindo, né, a gente está passando aqui, mas não está dando o feedback, não está vendo o rostinho de vocês, porque não permite, mas a gente sente a energia, acolhe todos os... tudo que foi dito aqui por vocês, né? E agradecemos mais uma vez a cada um dos convidados que se dispuseram a estar aqui nesse momento, falando do seu trabalho, de como trabalha lá em cada área. E esse momento foi realmente muito rico. Eu agradeço demais a oportunidade da gente estar divulgando o valor do nosso trabalho aqui e esclarecendo como é que a gente pode ajudar e a trabalhar para trazer essa independência, essa autonomia, e deixo aí para que alguém mais queira falar alguma coisa. Muito obrigada, tudo de bom para cada um de vocês, um beijo no coração de todos. Eu vou só informar, a live foi gravada. Quem quiser assistir depois, tá aqui, vai ficar aqui no Face do CEDI. E tá também no YouTube, na página do CEDI. E você aí vai ficar aí na nossa página, né? Vai estar acompanhando, chamar outras pessoas que estejam nesse tema, né? De uma conversa sobre a pessoa idosa. E alguém que você gostou da live pode indicar e ela pode ter esse acesso aqui na página do CEDI. Muito obrigada a todos e até a próxima.